que esqueceu-se o presidente Fernando Henrique que caberia ao presidente Lula, que caberia ao PT resgatar, praticamente salvar o Plano Real, demonstrando um profundo compromisso com o Estado brasileiro. O maior apoio que o presidente Lula e que o PT poderiam dar ao Real o fizeram 9 anos depois, quando assumiram esse país, reafirmando os pressupostos da estabilidade macroeconômica. Se é verdade que o Brasil enfrentava crise, dúvidas, ataques especulativos em 1994, quando o real era implantado, não menos verdade era a situação idêntica enfrentada pelo país quando o presidente Lula assumiu, sucedendo o presidente Fernando Henrique Cardoso. O então patriarca do Plano Real entregava o país em condições tão adversas como tinha enfrentado, como quando implantou o plano. Um desvio de caminho, eu julgo, ocasionado pela pedra da reeleição, tirara o real dos trilhos. Coube àquela oposição, coube ao presidente Lula, coube ao PT reconduzi-lo e garantir a estabilidade da macroeconomia brasileira. Uma desvalorização artificial do dólar no período resultaria em grande pressão inflacionária. Pegamos esse país, o governo do presidente Lula pegou esse país com uma inflação de 12,7%. Aliás, senhor presidente, em apenas 2 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas 2 anos, 1999 e 2000, foi atingida a meta da inflação considerando a banda. Apenas 2 anos. Ao contrário, no governo do presidente Lula, em apenas 2 anos isso não foi atingido. Em 2003 e 2004, logo no início do seu governo. Todos os demais anos, inclusive no governo da presidenta Dilma, atingimos a meta da inflação considerando a banda. Os juros foram entregues também na estratosfera, mais de 24% ao ano. O risco Brasil ultrapassava 2.400 pontos. O superávit primário foi, em média, naquele período, de 1,1%, contra 2,2% no período do governo do presidente Lula. As nossas reservas internacionais alcançavam 38 bilhões de dólares, sendo que 20 bilhões de dólares eram provenientes do Fundo Monetário Internacional, que, aliás, no ano anterior à posse do presidente Lula, 2002, portanto, um bom espaço após o lançamento do Plano Real, tínhamos recorrido ao Fundo Monetário Internacional. Perguntou aqui o presidente Fernando Henrique por que o então ministro Palocci propôs um primário maior. Porque fizemos o que eles deveriam ter feito antes de entregar esse país. Fomos resgatar os pressupostos básicos da estabilidade. Tivemos que aumentar o primário, sim. Tivemos que fazer ajustes nos juros para mostrar que esse país tinha condições de coordenar as suas contas. E não fizemos isso por lei. Não apresentamos nenhuma lei para dizer que era uma iniciativa carimbada como nossa, como estão tentando fazer com o Bolsa Família agora. Também não fizemos nenhum discurso para tentar se apropriar do plano. Tão somente fizemos o que tinha que ser feito. Tomamos as medidas para garantir a estabilidade macroeconômica. E posso falar isso porque participei do governo de transição. Estive na equipe do presidente Lula. Acompanhei as mudanças orçamentárias que tivemos de fazer e as medidas que foram tomadas naquele momento para resgatarmos a credibilidade do país. A partir daí, iniciamos um ciclo virtuoso da nossa economia, reconhecendo os pressupostos que o Plano Real trouxe à economia brasileira, salvaguardando-os e recolocando de novo nos trilhos aquilo que tinha sido iniciado em 1994. Sempre demos, em todas as nossas ações, grande importância à estabilidade econômica. E fizemos nesses 2 governos combate sistemático à inflação. Sempre cumprimos a meta inflacionária. Reduzimos a nossa dívida pública de 60% do produto interno bruto para 33,8% desse produto interno bruto e mantivemos a nossa dívida bruta estável. Mantivemos um câmbio flutuante e mantivemos a responsabilidade fiscal com metas factíveis necessárias para cumprir a estabilidade PIB e dívida. O nosso PIB cresceu em média, nesses últimos 11 anos, 3,5%. O nosso consumo cresceu
4,3%. E o nosso investimento cresceu mais do que o consumo, 5,7%. E aqui é importante desmistificar o que se fala, que não é um investimento que puxa o crescimento desse país. Nos últimos 10 anos, em apenas 2 momentos, o nosso investimento cresceu menos que o nosso PIB. E foram exatamente nos momentos em que tivemos crise internacional. Foi em 2003 e no período de 2009 a 2012. Dos últimos 10 anos, em 6 nós crescemos mais o investimento do que o consumo. Portanto, o crescimento desse país é puxado, sim, pelo investimento. E agora, em 2013, novamente o investimento lidera a demanda agregada. Nós estamos entre os maiores destinos de investimentos diretos. 64 bilhões de reais foram captados em 2013. O nosso comércio exterior saiu de 100 bilhões para 480 bilhões. Mas isso não bastava. Não bastava apenas ter os pressupostos da macroeconomia e ter a estabilidade macroeconômica. O povo tinha de ser beneficiado com essa ação. O povo tinha que saber e sentir na sua pele quais eram os benefícios de cuidar com tanta responsabilidade da nossa economia. Por isso, o presidente Lula foi muito ousado, assim como é a presidenta Dilma. Resguardando todos os pressupostos da macroeconomia, ousamos em investir e fazer políticas sociais para melhorar a vida do nosso povo. Criamos em 11 anos 20 milhões de empregos. Em 11 anos, tiramos 36 milhões de pessoas da miséria. Em 11 anos, 42 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Eu pergunto, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve, quantos países em 11 anos controlaram a inflação, garantiram o emprego, cresceram no consumo e no investimento da sua economia? Quantos países em 11 anos reduziram a dívida pública à metade? Quantos países em 11 anos mantiveram estabilidade na sua dívida bruta? Quantos países em 11 anos fizeram primários consecutivos com uma média de 2,8%, fazendo economia para pagar serviço da dívida? Quantos países em 11 anos conseguiram controlar suas despesas de custeio e reduzir os gastos com pessoal de 4,8% para 4,2% do PIB? Quantos países em 11 anos conseguiram saltar de uma reserva de 38 bilhões de dólares para 376 bilhões de dólares? Quantos países em 11 anos aumentaram a sua oferta de crédito de 24% do PIB para 56,5% do PIB? Aumentamos garantia, ampliamos o universo de quem tinha acesso ao crédito e proporcionamos acesso de mais de 70 milhões para 120 milhões de pessoas às agências bancárias. E hoje a inadimplência é declinante. Quantos países em 11 anos conseguiram aumentar de 2,6% do PIB para 4,4% do PIB os seus investimentos? Quantos países em 11 anos formalizaram mais de 3 milhões de micro e pequenas empresas? Além disso, deram créditos subsidiados à sua agricultura, que implantaram programas estruturantes para manter as famílias no campo, que deram condições e assistência técnica. Quantos países em 11 anos fizeram a maior descoberta de petróleo, como fez o Brasil, recuperaram a indústria naval, triplicaram a produção de automóveis e aumentaram a produção de energia de 80 mil megawatts para 122 mil megawatts e levaram luz a 13 milhões de pessoas? Hoje, nós temos em construção, aliás, a metade já entregue, 3 milhões e 400 mil moradias populares. Nós temos um crescimento de 35% da renda das nossas famílias e estamos fazendo investimentos. Disse aqui o presidente Fernando Henrique que demoramos para retomar as concessões, o que eles já tinham iniciado em seu governo. Nós demoramos porque avaliamos as concessões. Queríamos saber o que aconteceu de errado para que nós tivéssemos pedágios tão caros em nossas rodovias ou tivéssemos, sim, a universalização da nossa telefonia com serviços tão deficientes.
Demoramos porque queríamos lançar concessões que realmente pudessem equilibrar a modicidade tarifária com o retorno dos investimentos, melhorando, sim, o ir e vir da nossa produção no país e das pessoas. Foi por isso que demoramos, mas estamos o fazendo agora com um retorno para a sociedade brasileira muito maior do que aquele que foi feito. Queria dizer, senhor presidente, que além de tudo isso, ainda promovemos reformas importantes no nosso sistema, ao contrário do que aqui foi alegado. Em 2009, nós fizemos a nova regulação para o financiamento imobiliário. Em 2010, nós fizemos uma reforma na margem de preferência e novos instrumentos de captação de recursos privados. Em 2011, reestruturamos o CAD, fizemos o cadastro positivo e implantamos o Pronatec. Em 2011, fizemos alteração na poupança e implantamos o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Em 2013, retomamos as concessões de infraestrutura, criamos a Agência Brasileira, que dá garantias, e também reestruturamos o Instituto de Resseguros. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, quero dizer aqui novamente que reconheço a importância do Plano Real, respeito o que foi feito, mas a verdade tem que vir às claras, não se pode omiti-la. Se demos uma colaboração importante a esse processo, foi o resgate do Plano Real, quando o presidente Lula assumiu em 2003. Hoje temos um país com estabilidade macroeconômica, mas um país que inclui a sua gente, que tem um desenvolvimento sustentável e que tem respeitabilidade pelo seu povo. Muito obrigada, senhor presidente.